Bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos abordar os sujeitos e as fontes do direito internacional público. Iremos estudar a organicidade da nossa disciplina, a dinâmica da nossa disciplina. Ao abordarmos os sujeitos, estaremos tratando daqueles que têm personalidade jurídico internacional, aqueles que podem exercer direitos e deveres perante a ordem jurídica íncita ao direito internacional público. Iremos abordar ainda as fontes do direito internacional, verificar como surge a norma específica da nossa disciplina. No que diz respeito aos sujeitos de direito internacional, deveremos ter em mente que aqui se trata de encontrar aqueles que efetivamente podem viver juridicamente a realidade internacional. Estados e organizações internacionais são os sujeitos por excelência no atual estágio de desenvolvimento do direito internacional. Mas os Estados que até o século XX, ou mais precisamente a primeira metade do século XX, eram os senhores, os monopolizadores do direito internacional, eles continuam tendo esse protagonismo. Os Estados continuam sendo os donos do direito internacional. Há quem diga que existe a aristocracia do direito internacional constituída justamente por esses sujeitos protagônicos. Porém, a partir da segunda metade do século XX, a valorização das organizações internacionais traz mais dinâmica a importância delas, o crescimento da importância da ONU, o período da Guerra Fria, a mudança das relações políticas entre os Estados e, com isso, o aumento dos atores da sociedade internacional. Há um certo reconhecimento de personalidade em relação aos grupos insurgentes. Na época da Guerra Fria, eram muitos os grupos insurgentes. Hoje, o grande exemplo é a Organização de Liberação da Palestina. Mas, além desse ator das relações internacionais, lembrar a Cruz Vermelha Internacional, lembrar a Ordem Soberana de Malta, lembrar o Vaticano, alguns autores defendendo, inclusive, a presença do indivíduo como sujeito de direito internacional. E, nesse momento, podemos nos perguntar como ter certeza se estamos diante de um sujeito de direito internacional. É muito simples. Basta aplicarmos o teste dos requisitos da personalidade jurídico internacional para sabermos se um determinado sujeito é efetivamente destinatário de deveres e de responsabilidades perante o direito internacional, se é um sujeito pleno de direito internacional, basta perguntarmos se ele tem dois requisitos. O primeiro requisito diz respeito à capacidade de celebrar tratados. Se este sujeito já assinou, já firmou, já se comprometeu na ordem internacional com tratados multilaterais, enfim, que lhe deem direitos e obrigações. O segundo requisito diz respeito à capacidade que este sujeito tem de enviar e receber representantes oficiais, representantes políticos ou, mais comumente, representantes diplomáticos. Isto se designa em direito de ius legationis, a capacidade de enviar e receber agentes diplomáticos, o ius legationis ativo, o ius legationis passivo. E devemos lembrar que as organizações internacionais, assim como os Estados, enviam esses agentes, esses representantes públicos, que se equiparam aos representantes diplomáticos. Os chefes das missões, os chefes dos escritórios, se equiparam aos chefes das missões diplomáticas, aos embaixadores. Juridicamente, são, portanto, equiparados. Lembrar ainda que, nessa dinâmica, é fundamental conjugarmos os dois fatores. Não basta ter apenas a capacidade de celebrar tratados. É necessário, para que estejamos efetivamente diante de um sujeito de direito internacional, que verifiquemos a presença concomitante da capacidade de celebrar tratados e do direito de enviar e receber agentes diplomáticos. Há, nesse momento, uma terminologia muito importante e característica do direito internacional. O Estado acreditante é aquele que envia o representante, é aquele que envia o seu agente. E o Estado acreditado é aquele que recebe o agente internacional, ou melhor dizendo, o agente do Estado estrangeiro. Portanto, o embaixador da Argentina no Brasil representa o Estado acreditante, que é o Estado argentino, e exerce o seu munus no Brasil, que nesta relação
é o Estado acreditado. Vejamos em seguida com mais detalhes o Estado. Ator fundamental das relações internacionais, o principal sujeito do direito internacional é o Estado, inclusive, que cria as organizações internacionais. Sendo o Estado que expressa a sua voz com maior intensidade e com maior frequência no direito internacional, é importante que o conheçamos na sua estrutura. Devemos entendê-lo como, fundamentalmente, uma estrutura baseada em 4 partes fundamentais. O território, que é a sua base física, o locus, onde o Estado exerce a sua jurisdição, a capacidade de definir o direito e aplicá-lo. O Estado exerce ali o monopólio do uso da força. E lembrar também que o Estado, além do território, deve possuir uma base humana. E qual seria a base humana do Estado? Estamos nos referindo à população. A população do Estado exerce um papel fundamental na interlocução do Estado com o mundo. Vejam que a sua base humana, inclusive, é um tema de direito interno, porém, que interessa muito ao direito internacional. Nós usamos, inclusive, a expressão súditos. É uma expressão que vem da monarquia, vivemos a era das repúblicas, mas é a expressão que se utiliza no direito internacional, a relação entre o Estado e os seus súditos. Temos, grosso modo, 2 tipos de cidadania, os cidadãos natos e os cidadãos naturalizados. Além do território e da população, devemos considerar a presença do governo como elemento distintivo, constitutivo do Estado. Vejam que o governo constitui a relação política. É uma relação interna, obviamente, mas que interessa muito de perto ao direito internacional, principalmente em função das formas de governo. Saber quem no governo tem o poder de se comunicar internacionalmente, quem, em nome do governo, expressa a vontade do governo perante a comunidade internacional. Fundamentalmente, temos os regimes parlamentares e os regimes presidencialistas. Nos presidencialismos, isto é muito fácil, porque o presidente da República é que conduz a política interna e também a política externa. Nos regimes parlamentaristas, é importante verificarmos como as coisas funcionam em cada um dos estados considerados individualmente. Há formas em que o primeiro-ministro faz esse papel, há outras formas em que o presidente da República ou mesmo o monarca exerce esta participação ativa, exerce esta voz externa projetada às relações internacionais.